Provérbios, capítulo de número 1. E conforme você for encontrando, glorifique o nome do Senhor, amém? Provérbios, capítulo 1, e o versículo de número 7. Aleluias, glória a Deus. Provérbios, capítulo 1, versículo de número 7. A palavra do Senhor está escrita assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Parafraseando comigo este texto, agora vai lá em Mateus capítulo 25, a partir do verso 1. Conforme você achar, glorifica o nome do Pai. Mateus capítulo 25, versículo 1, está escrito assim a palavra do Senhor: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Demorando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: aí vem o noivo. Saí ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Feche sua Bíblia, coloque no seu assento e oremos. Senhor Deus e eterno Pai, nós te adoramos uma vez mais, porque sabemos em quem nós temos crido. Te adoramos porque o Senhor é Deus. Te adoramos porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para todo sempre. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, falar com cada um de nós de uma forma poderosa, para que vivamos sempre, Senhor Jesus, o melhor daquilo que o Senhor tem preparado para a tua igreja. Sê conosco, nos abençoe e te daremos sempre a honra, a glória, o louvor e a adoração, pois assim oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tome o seu assento glorificando ao Senhor. Amém. Aleluias. Nos dias atuais aos quais nós vivemos, nós vemos e ouvimos falar de bênçãos, de curas, de prosperidade, e tudo isso são coisas que as pessoas do século ao qual nós estamos vivendo têm buscado, porque o que mais as pessoas querem realmente é viver as bênçãos de Deus em suas vidas. O que mais as pessoas querem viver em suas vidas são curas. Quantas pessoas entram enfermas na igreja e querem sair curadas? Quantas pessoas entram na igreja completamente com a sua vida financeira arruinada
e querem viver a prosperidade de Deus em suas vidas. E tudo isso, quando nós pregamos, quando nós anunciamos uma palavra rema como essa, uma palavra que vem de encontro a esse tipo de vontade humana, isso acaba trazendo multidões para dentro da igreja, porque nós estamos falando aquilo que as pessoas querem ouvir. Porque quem não gosta de falar de bênçãos? Quem não gosta de ouvir falar de curas? Quem não gosta de ouvir falar de prosperidade? Tudo isso é bom, e tudo isso acaba lotando a igreja, mas lotando a igreja de uma forma vazia, de uma forma onde as pessoas não conseguem realmente ter um relacionamento verdadeiro com Deus. São limitadas, são fracas, frias e destemidas das coisas que o mundo nos oferece, ao ponto de abandonar a Deus por troca de qualquer coisas banais, das quais as pessoas realmente têm colocado. E quando a igreja ela é lotada por conta de prosperidade, por conta de anúncios de cura, por conta de bênçãos pregadas nos altares, isso começa a camuflar a verdadeira mensagem da vinda de Deus para buscar a sua igreja. Esquecemos que Jesus está à porta e que Ele está voltando para buscar a sua igreja. E por isso nós acabamos nos fechando em nosso mundinho, querendo apenas viver aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, aquilo que eu almejo buscar, porque isso vai trazer uma satisfação momentânea para mim, mas não vai trazer a alegria de uma adoração verdadeira em Deus. Quando eu tenho este conceito de buscar a Deus por aquilo que Ele quer me dar, eu estou sendo hipócrita, porque eu estou buscando a Deus para poder viver uma vida terrena abençoada, e estou esquecendo da minha salvação, estou esquecendo de ter uma vida realmente digna no altar de Deus, e isso tudo fere o coração do Pai. Quem aqui gosta de surpresa? Vou perguntar de novo. Quem aqui gosta de surpresa? Quando eu falo para minha esposa, olha, eu tenho uma surpresa para você, ela fica inquieta. Ela não consegue nem mesmo me esperar, fica me ligando de 30 a 30 segundos. Já chegou? Você está vindo? Já trouxe? O que é? O que você comprou? Cadê? Aonde está? Os homens aqui, é verdade ou não é? Quando você fala isso para sua esposa, ela não fica toda... para com isso, eu sei que é verdade. Eu sei que você gosta de surpresa. Eu sei que as pessoas gostam de surpresa. E assim será a volta de Cristo. É uma surpresa. Vai chegar de uma maneira a qual nós não estamos esperando. Ele vai chegar fazendo uma surpresa para mim e para você. E você acha que esse dia não vai ser um dia maravilhoso? Imagina comigo se Jesus ele volta agora, neste exato momento, de supetão, para buscar a sua igreja. Você sobe ou você fica? Será que você sobe? Será que você está pronto? A Bíblia, ela aponta 153 sinais da volta de Cristo. E o interessante de tudo isso é que a Bíblia ela faz uma ligação com o Evangelho de João, no capítulo 21 e no versículo 11, aonde os discípulos eles jogam a rede e eles puxam 153 grandes peixes e as redes não se rompem. E fazendo essa ligação, nós vemos que os sinais de Cristo também já estão acontecendo na terra onde nós vivemos, e a terra não está se rompendo, sabe por quê? Porque Deus está sustentando ela até a sua vinda. Ou seja, nós precisamos entender que de uma maneira rápida, de uma maneira como a Bíblia diz, um abrir e fechar de olhos, Jesus volta e busca a sua igreja. E às vezes que nós ficamos perguntando para Deus, Deus, eu sou pré-tribulacionista, eu sou meso-tribulacionista, eu sou pós-tribulacionista,
Quem aqui já tomou café com leite? Você põe o café ou o leite primeiro? Mas tem gente que falou que põe o leite primeiro. Mas não importa quem você coloca primeiro, porque a Bíblia, ela me dá base para as 3 voltas de Cristo, as 3 maneiras que Cristo vai voltar. Ele pode voltar antes, Ele pode voltar no meio da grande tribulação ou pós-tribulação. A Bíblia me dá base para isso. Então, não altera a sequência a qual eu coloco, a sequência a qual eu quero buscar. O que importa é que você venha ter uma vida de retidão com Deus, porque se Ele chegar hoje para você, você vai para a glória. Na rua de casa, há uns 15 dias atrás, morreu um amigo nosso, o seu Maurício, ele era chefe lá na Eugim, e ele faleceu. Hoje o seu Fernando, ele veio a óbito, mora lá também, vizinho de casa. Então nós sabemos que Jesus, ele está voltando para algumas pessoas. Nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos se hoje nós sairemos daqui vivos. Nós não sabemos o que Deus, ele tem preparado para nós. Não sei se foi ontem ou antes de ontem, a minha esposa estava falando que um jovem pregador estava vindo para Mogi das Cruzes para fazer uma cruzada em Mogi, Suzano, em região. O carro bateu, ele faleceu, veio a óbito. Será que essas pessoas estavam prontas para poder estar na glória com Jesus? É como a Bíblia fala, é num abrir e fechar de olhos. E o que nós estamos fazendo? Estamos completamente errados, vivendo num mundo de erros, num mundo onde não ensinamos mais o que realmente é certo, mas hoje se é ensinado o que mais se dá certo. As pessoas, elas ficam buscando aprender com outros, em outros lugares, coisas que deram certo para trazer para o seu ambiente, aonde você acha que aquilo também vai dar certo. Está completamente errado. Nós precisamos ensinar a verdade, aquilo que Jesus estabeleceu através da sua palavra, porque aquilo que Jesus estabeleceu sobre a tua palavra vai trazer mudança, vai trazer transformação, vai trazer crescimento e me vai fazer uma pessoa prudente para que eu possa realmente herdar os céus, herdar a glória, herdar a eternidade ao lado do Pai. Porque quando eu não tenho esse entendimento, quando eu busco realmente fazer o que os outros fazem, eu estou completamente errado naquilo que Deus estabeleceu para a minha vida, porque eu estou apenas sendo uma xerocópia de outra pessoa, eu estou apenas sendo um eco na terra, não tenho características próprias que Deus colocou sobre a minha vida. E quando eu busco esta característica em Deus, eu começo a crescer, eu começo a ser prudente, eu começo a ser transformado, porque aqui na palavra de Deus, aqui no capítulo 25 de Mateus, nós vemos Deus mostrando através de uma parábola a maneira a qual Ele vai vir e aqueles que estiverem dormindo vão ficar, não vão estar na glória com Deus. Não é mais tempo de brincadeira, não é mais tempo de nós acharmos que amanhã eu vou, amanhã eu faço, amanhã eu peço perdão, amanhã eu reconcilio com essa pessoa que eu estou machucado. Não, é hoje, porque se você não se reconciliar hoje, você fica, se Jesus voltar, você não vai estar na glória com Deus. Nós recebemos uma missão, e se nós recebemos uma missão, é necessário que nós venhamos nos preparar, e preparar pessoas para a vinda de Cristo Jesus. Você está preparando pessoas? Você está preparando os seus familiares para a vinda de Cristo? Você está preparando as pessoas que estão ao seu lado? Porque Jesus, ele está voltando, os sinais estão apontando a sua vinda. Só que a falta de prudência em algumas áreas nos levam a perdas, nos levam a perder, porque nós não buscamos o crescimento na missão que Jesus, ele estabeleceu sobre as nossas vidas, e por isso acabamos perdendo a luta, a batalha e o foco em Deus, porque o que eu estou olhando apenas é o meu ego, é o meu bem-estar,
e não o bem-estar de outros, e não o bem-estar de outras pessoas. Uma missão foi estabelecida. Se nós olharmos para a Bíblia sempre vai falar de bodes e ovelhas, e os dois são diferentes, porque o bode, ele te abandona, o bode te deixa na mão, e o bode, ele volta querendo chamar a atenção. Certa vez eu estava num sítio, e ali tinha ovelhas e tinha um bode, lá no sítio, um sítio lá em Cocoera. E quando chegava o momento de você entrar no aprisco, ali você via que o bode, ele vinha para te dar chifrada, ele te dava coice, e ele queria fugir da sua presença. Mas as ovelhas eram dóceis, elas vinham até você, você conseguia passar a mão, você conseguia alimentá-las bem. Só que no momento que você passava com o alimento, o bode queria chamar a atenção. O bode, ele começava a vir perto de você porque ele também tinha fome. E não é diferente nos dias de hoje. Às vezes, no mundo ao qual nós vivemos entre bodes e ovelhas, porque a ovelha, ela obedece o pastor, e o pastor não sou eu, mas o Deus vivo que está nos céus, porque Ele mesmo disse: eu sou o bom pastor, que dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ou seja, eu preciso entender que há uma diferença entre o bode e a ovelha, porque a ovelha, ela é obediente, só que o bode, ele quer chamar a atenção a todo momento, ele quer realmente mostrar para tudo que ele é bom, que ele pode. E sabe qual é o significado de bode na Bíblia? É o próprio diabo, com chifres, que quer realmente trazer destruição, que quer trazer disseminação, que quer trazer contendas, que quer realmente trazer separação. É um joio que realmente quer trazer destruição para o reino de Deus. Só que quando nós estamos firmados na palavra de Deus, nós entendemos que Jesus, Ele tem o controle de tudo, e nós colocamos tudo nas mãos dEle, e Ele não nos desampara em momento nenhum, porque Ele tem a palavra final, Ele é Deus e ponto final. Ele não vai te desamparar, Ele não vai deixar bode nenhum te atrapalhar na sua chamada, na sua missão. Você precisa dar continuidade. A ovelha, ela é indefesa, ela não ataca, mas ela requer cuidados, e é isso que Jesus está mostrando para nós. No seu reino, o seu reino, ele tem uma missão estabelecida para mim e para você viver. E quando nós pegamos o reino de Deus e fazemos as coisas pela metade, nós não somos dignos de poder herdar a glória de Deus. Ou nós fazemos, ou nós não fazemos. Não podemos fazer as coisas pela metade. Versículo 4 diz assim a palavra do Senhor: mas as prudentes levaram azeites em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Olha só o que Deus está falando. Ele está dizendo em parábolas: é necessário que você tenha a sua lâmpada acesa, mas é necessário que você também leve uma vasilha de azeite, porque você levando uma vasilha de azeite, se vier a faltar o azeite, você vai poder completar, e você não vai ficar na escuridão. Você vai ter realmente uma luz para poder dar continuidade ao caminho ao qual você está passando. Só que as nécias, elas não querem carregar o peso, elas não querem carregar o fardo, elas querem que outros carreguem por ela, elas querem que outra pessoa faça o esforço que é necessário ela fazer. Querem apenas desfrutar da promessa, mas não querem pagar o preço, não querem realmente viver o propósito que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Ou seja, a vasilha e a candeia são coisas completamente diferentes. A vasilha é para se carregar o azeite, mas a candeia é para poder estar aceso a chama que vai iluminar o caminho que vai te levar para o alvo, que é Cristo Jesus. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: ó, quem não trabalha para Deus, vai trabalhar para o diabo. É a realidade. As pessoas que não trabalham para Deus e gostam realmente de deixar que outros façam por ela, vão trabalhar para o diabo. Sabe por quê? Porque não estão firmados na palavra, não são prudentes, não gostam de viver o renovo de Deus. O versículo 5 vai falar que a demora
do noivo acabou fazendo com que essas pessoas viessem a adormecer, com que as 10 virgens viessem a adormecer. E aqui eu começo a ficar triste, porque nesse momento nós acabamos deixando certos tipos de cadeia tomar conta de nossas vidas, aonde nós ficamos presos às nossas vontades, aos nossos desejos, e acabamos dormindo, acabamos cochilando, e acabamos ficando dispersos daquilo que Deus Ele quer que nós façamos. E quando eu fico disperso, eu começo realmente a ter cadeias de conforto em minha vida, onde eu acho que está tudo bem, que eu posso viver da maneira que eu estou vivendo. Porque a igreja hoje está apática, porque a igreja hoje não consegue adorar a Deus como Ele quer ser adorado, é porque nós estamos dormindo, é porque nós estamos como essas virgens, temos o azeite, temos a candeia, mas estamos dormindo, estamos perdendo o foco da glória de Deus, não conseguimos mais entrar no culto e mudar a atmosfera de Deus já está aqui, a presença do Senhor já está aqui, basta nós entrarmos nela e falar: Deus, me conduza como vento e faça a tua vontade, faça o teu querer, e você dar liberdade para o Espírito de Deus atuar na sua vida, e aí nós nos travamos numa sonolência de um conforto espiritual, ao qual nós não conseguimos quebrar realmente as barreiras que me levam para perto de Deus, e eu começo a olhar, a observar as coisas que estão à minha volta, e isso tudo acaba me tirando do foco e me acaba levando para longe de Deus e para perto do diabo. Só que quando eu entendo que existe um verdadeiro propósito de Deus sobre a minha vida, eu não deixo o diabo roubar o chamado que Deus estabeleceu, eu não deixo o diabo roubar a missão a qual Deus colocou sobre a minha vida, porque eu não quero levar uma vida de qualquer jeito, eu preciso entender o propósito de Deus, porque nós queremos a eternidade ao lado do Pai, e se eu quero a eternidade ao lado do Pai, eu vou buscá-lo com todo o meu coração, com todo o meu entendimento, eu não vou desanimar, mas eu sei que a minha jornada é grande, as lutas virão, mas eu não vou desanimar, porque eu sei que Cristo vai me ajudar a passar por esse vale, e lá na frente eu vou glorificar o seu nome, porque eu tenho a salvação. E se eu quero buscar a salvação, eu preciso estar pronto para que Jesus venha e me encontre preparado para que eu possa encontrar com Ele nos ares. Será que você está assim esta noite? Será que você está preparado para a vinda de Cristo? Será que se Cristo vier hoje te buscar, você vai estar dormindo ou acordado? Você vai ter azeite ou você não vai ter? Vai ter que sair correndo no final, no último minuto, para poder buscar o azeite. Daí quando você chegar lá, a porta vai estar fechada. Noivo, abre para mim. Falou: não vou abrir. É como Noé, ele falou para todo mundo: vai vir o dilúvio. As pessoas não deram crédito, mas quando o dilúvio veio, as pessoas bateram na porta: abra, Noé. E ele falou: eu não posso, porque é o anjo do Senhor que fechou essas portas. Assim será o grande dia do Senhor. Muitas pessoas irão gritar, irão clamar, e não vão poder quebrar a lei da gravidade, não vão poder estar com Deus. Sabe por quê? Porque aprenderam, mas não tiveram prudência, aprenderam, mas abandonaram a Deus. Achamos que no grande dia Jesus ele vai ser misericordioso. Eu digo para você: não vai. Ele não vai ter misericórdia de quem não é obediente, Ele não vai ter misericórdia de quem camufla, de quem faz coisas erradas. Jesus não vai deixar essas pessoas entrarem em sua presença, e por isso eu preciso entender o verdadeiro propósito que Deus ele estabeleceu para a minha vida, porque aqui elas tinham azeite na candeia, todas as 10 tinham azeite na candeia, mas as 5 loucas que a Bíblia diz, elas tinham vasilhas, mas estavam vazias, e somente 5 delas tinham. Então nós vemos que existem pessoas que não querem carregar um peso a mais, porque quando Deus ele dá um peso a mais, essa pessoa já fala: não estou aguentando, vou desanimar, não vai dar, Jesus, eu vou largar de lado. Só que quando larga de lado e o noivo vem, a porta fecha, é essa pessoa que perde. Sabe por quê? Porque abandonou. Ficam
sem óleo ficarão sem óleo no final, como essas loucas ficaram. O versículo 9 mostra que as pessoas fazem às vezes tudo pela metade, e elas fizeram as coisas pela metade, porque sempre esperam a ajuda de outro no final. Essas outras 5 que tem vão me ajudar no final, elas vão me dar um pouquinho de azeite, e eu não vou ficar à mercê daquilo que o inimigo está querendo estabelecer sobre a minha vida. Ele está completamente errado. É necessário nós carregarmos o nosso fardo. Jesus, Ele nos colocou uma missão, e por isso eu não posso parar, porque se houver essa divisão, faltará o azeite para nós. As prudentes dizem: não tem como nós darmos para você o nosso azeite, porque se eu der o meu azeite para você, vai faltar para mim, vai faltar para você. O caminho é grande, então eu preciso estar carregando a minha candeia, mas eu preciso carregar o peso da vasilha de azeite, porque quando acabar o azeite que está na minha candeia, eu vou ter um pouco de azeite a mais para colocar, para renovar o fogo e dar continuidade até a morada de Deus. Por isso eu preciso carregar o azeite. E que azeite é esse? É a palavra de Deus. Que azeite é esse? É a presença do Espírito Santo. Que azeite é esse? É Jesus Cristo que está no nosso meio esta noite, querendo te fortalecer. Só que quando você não carrega Jesus dentro de si, você está dizendo: eu quero apenas andar sozinho. Só que um dia esse azeite vai faltar, a presença não vai estar mais, e você vai sofrer o dano na sua vida, porque você deixou de lado Jesus. Por isso eu tenho que lutar, eu tenho que ir até o final, porque no final Jesus vai me encontrar e vai falar: vinde, benditos de meu Pai. Só que aqueles que chegarem no final e não tiverem azeite, e saírem no último minuto correndo para comprar, quando voltar, a porta vai estar fechada. A oportunidade, ela chega quando nós não esperamos. Existe a história de um homem que ele passou por um momento de enchente na sua vida, onde as águas começaram a ficar volumosas, e ele grudou numa árvore, e ele falou: Jesus vai me ajudar, porque eu o busquei desde pequeno, e Ele vai me ajudar. Aí chegou um barco e falou para ele: entre no barco, para que você não venha morrer. Ele falou assim: não vou entrar, porque Jesus vai vir me ajudar. Aí veio outro barco e falou para ele: ei, entre no barco. E ele falou assim: eu não vou entrar nesse barco, porque Jesus vai vir me ajudar. Veio o terceiro barco e falou: ei, as águas estão ficando cada vez mais volumosas, elas vão encobrir você, você vai morrer. Ele falou: eu não vou morrer, porque Jesus vai vir me ajudar. Eu não vou entrar nesse barco, porque Jesus vai vir me ajudar. Detalhe: as águas ficaram mais volumosas, esse homem morreu afogado. Quando ele chegou na glória, ele chegou diante de Deus e falou: Deus, eu te servi a vida toda, e eu não queria morrer naquele momento, e eu falei para todos aqueles homens que passaram com os 3 barcos que o Senhor iria me ajudar, e o Senhor não me ajudou. Aí Jesus olhou para ele e falou: aqueles 3 barcos foi eu que mandei para ajudar você, mas você perdeu a oportunidade e veio morrer. Quantas pessoas estão desse jeito? Jesus às vezes nos detalhes pequenos, Ele manda ajuda, Ele manda o suprimento, e nós abandonamos a Deus, não damos créditos àquilo que Jesus realmente Ele falou. Sabe por quê? Porque nós não temos prudência, e a prudência, ela é uma arma para uma oportunidade, é a arma que eu e você temos para poder realmente viver a oportunidade daquilo que Deus estabeleceu sobre as nossas vidas. Mateus capítulo 10, versículo 16, não precisa abrir, eu vou ler para você. Está escrito assim: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos, portanto, sede prudentes como a serpente e inofensivos como a pomba. Ou seja, olha só o que Deus está falando, que é necessário que nós venhamos ser prudentes, é necessário que nós venhamos ser inofensivos, porque Ele vai nos levar aonde? Em meio a lobos. E eu preciso entender que quando eu não tenho prudência,
e não sou inofensivo, eu firo, eu machuco, eu mato, eu destruo. Sabe por quê? Porque na minha língua eu não tenho Deus. Sou um hipócrita em adorar ao Senhor, mas a minha língua ser uma espada afiada, que quando eu abro eu mato, eu destruo. Sabe por quê? Porque eu não estou sendo ovelha, mas eu estou sendo lobo. Eu não estou sendo prudente, eu não estou sendo inofensivo como a pomba. Os crentes fazem coisas piores do que os ímpios. Você sabia disso? Que os crentes fazem coisas piores do que os ímpios? Pastor, como assim? Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, versículo de número 8. Diz assim a palavra do Senhor: louvou aquele senhor, o injusto administrador, por haver procedido prudentemente, pois os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Olha só o que Deus, olha para cá só um minutinho, olha o que Deus está falando. O crente, ele é arrogante. O crente, ele esconde o seu pecadinho de estimação. O crente, ele faz coisas às espreitas, ele faz coisas às escondidas, ele faz coisas que entristecem ao coração de Deus. Só que o ímpio, às vezes, tem muito mais prudência do que o próprio crente, porque ele sabe quando ele está errando, ele sabe quando ele falha, e ele acaba não vindo fazer as coisas de Deus, porque ele tem temor às coisas de Deus. Outro dia, nós estávamos conversando com uma pessoa que toca, e essa pessoa falou assim: pastor, eu não vou tocar ali na igreja porque eu estou fazendo coisas erradas no mundo. E ele é um crente desviado, que está fora dos caminhos do Senhor. Olha só, tem muito mais prudência do que pessoas realmente que estão na presença do Senhor e não tem medo, fazem coisas erradas, estão aí maquiando, vivendo um evangelho todo maquiado de santidade, mas dentro de si é uma pessoa completamente cheia de pecados, erros e falhas, e que escondem, trazendo peso para que a presença de Deus ela não venha se manifestar no meio do povo. Mas Deus sabe de tudo, e Deus não nos deixa escarnecer, Deus não nos deixa ser enganado. Deus ele mostra, Deus ele tira, Deus ele rompe os céus para que a igreja ela venha permanecer em santidade. Nós precisamos voltar aos princípios de uma adoração verdadeira ao Senhor. Nós não podemos mais compactuar com o pecado, com o erro. Nós precisamos impor, sim, para que Deus ele venha se manifestar, porque nós queremos cura, porque nós queremos libertação, porque nós queremos prosperidade, porque nós queremos diversas áreas abençoadas em nossas vidas. Mas para que nós vivamos isso, há necessidade de um posicionamento, porque se os filhos do mundo, os ímpios, eles sabem ser mais prudentes do que nós precisamos aprender com eles a ser prudente dentro da casa do Senhor e viver uma vida de santidade para poder adorar ao Pai em espírito e em verdade. Aí as pessoas falam: mas eu não consigo ser batizado pelo Espírito Santo, eu não consigo falar em línguas, eu não consigo ter visões, eu não consigo ter dons, eu não consigo pregar, eu não consigo fazer nada na casa do Senhor, nem mesmo ficar de pé ali na porta, às vezes eu não consigo. Mas sabe por que você não consegue? Porque você está escondendo pecados ocultos dentro da casa do Senhor, e isso te intimida e te proíbe de fazer a vontade do Pai. Só que é necessário um conserto, é necessário realmente uma conversão genuína e verdadeira, para que você venha voltar à prática de um adorador verdadeiro. Porque enquanto você ficar assim, quem sofre é você, quem perde é você, porque os céus estão abertos, Jesus está voltando e Ele quer te levar, Ele está te dando oportunidade, as tuas misericórdias estão se renovando. Mas o dia que Ele voltar e fechar a porta, Ele não terá misericórdia, porque ai daqueles pecadores que caírem nas mãos de um Deus irado, irão ser feridos, machucados. Por isso eu preciso voltar à adoração verdadeira. Sabe por quê? Porque às vezes nós vemos alguém no erro e dizemos: vai queimar no inferno.
Não é isso que a maioria das pessoas fala? Ei, aquela pessoa está no erro, vai queimar no inferno. Mas olha o que Apocalipse 21:8 diz: mas quanto os tímidos, não vou perguntar quem é tímido aqui, tá? Os incrédulos, os abomináveis, ou os homossexuais, as lésbicas, e aos homicídios, e aos fornicadores. Sabe quem é fornicador? Aquele que fica fazendo coisas erradas, escondido, e que acha que está certo, que fica olhando para a mulher dos outros e desejando no seu coração, que fica maquiando a sua vida como cristão, mas no fundo é uma pessoa completamente distorcida, sem caráter, sem brio, aonde eu falo de uma maneira talvez mais dura, que não tem vergonha na cara, em dizer que serve a um Deus, mas vive uma vida de pecado e de erros, que não tem coragem de um posicionamento e chegar e falar: olha, eu estou errado, eu preciso me corrigir, eu preciso me consertar, então eu vou esperar um pouquinho. Isso é gratificante para Deus, sabe por quê? Porque Deus, Ele vê a intenção do seu coração. Deus, Ele não quer. No Antigo Testamento, quando um sacerdote entrava no erro na presença do Senhor, o que acontecia com ele? Era morto, fulminado. Hoje em dia as pessoas querem fazer as coisas para Deus no erro. Está completamente errado. Você está falhando com Deus, e depois as consequências virão sobre a sua vida, e por isso você precisa mudar o seu jeito de ser. E aqui ele continua falando: os feiticeiros, os idólatras e a todo mentiroso, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Você já tem... Às vezes eu acho que as pessoas não têm medo do inferno. As pessoas têm medo de Deus, mas têm medo do inferno, sabia? Outro dia uma pessoa falou para mim que não tinha medo do inferno. Eu falei: você é louco? Você não vai ter medo do inferno? Eu não, porque se eu tiver que ir para lá, fazer o quê? Olha só a loucura da pessoa. Daí eu comecei a mostrar para ele: sabe como que é o inferno? Quem gosta de cheiro? Eu vou falar aqui a palavra, o português correto. Quem gosta do cheiro de bosta? Creio que ninguém, né? O inferno vai ser cheiro de fezes. Quem gosta, você já viu quando você esquece uma carne no lixo lá, o que acontece com aquela carne? Apodrece, mas enche de quê? De larvas, vermes. E o que a Bíblia diz? Que no inferno os vermes vão se propagar no corpo das pessoas. Imagina aquele monte de verme que você vê naquele pedaço de carne podre, andando, comendo toda aquela carne dentro de você, andando pelas tuas veias, andando pelo teu corpo, te comendo, te corroendo por dentro. Um fogo, quando o sol chega, o verãozão mesmo, aquele sol de 40 graus, você já quase não aguenta ficar bem na sombra. Agora imagina no inferno, aquele fogo te queimando, te consumindo dia e noite, aquele cheiro de enxofre, você em cadeias eternas, rangendo os seus dentes e falando: eu quero morrer. E você não pode morrer, sabe por quê? Porque você é eterno, juntamente com o diabo. Mas você continua fazendo coisas erradas, e você não tem medo do inferno, mas você tem medo de Deus. Sabe por quê? Porque você ainda não descobriu quem é Jesus. Porque a partir do momento que você descobrir quem é Jesus, a sua vida muda, a sua vida transforma. Porque se nós praticamos tal ato, nós já estamos com o pé no inferno. Se nós praticamos qualquer uma dessas coisas, porque as pessoas, elas gostam de apontar: ei, você vai queimar no inferno, porque você está errado. Quando essa pessoa já falou isso, e não ora, não busca, e quem está errado? O altivo, ele não busca a prudência, ele gosta de ofender outros. A pessoa altiva, ela só faz isso. Você já reparou? Pessoas que só gostam de ofender outras pessoas. Sabe por quê? Porque ela não tem prudência nenhuma, não tem conversão genuína, verdadeira, se acha convertido. É como o diabo: eu sou, eu posso, eu sou capaz, eu faço. Mas Jesus vai falar:
Quem será semelhante a mim? Quem poderá fazer igual a mim? E você é que cai e se machuca. Sabe por quê? Porque você está deixando o espírito do diabo entrar em você, achando que você é o melhor, que você pode ser melhor do que outras pessoas. Está errado. Estamos completamente errados. Agora eu quero que você abra comigo a sua Bíblia lá em Tito, e já estaremos encerrando daqui a alguns minutos. Tito, capítulo de número 2. Tito capítulo 2, ainda bem que as nossas mulheres não são muito velhas aqui na igreja, né? E que você realmente entenda o que a palavra do Senhor vai falar para você, mulher principalmente agora, tá? Tito capítulo 2, versículo de número 3 a seguir diz assim: as mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias no seu viver, como convém, as santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem. Então poderão ensinar as mulheres novas a amarem seus maridos e filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casas, bondosas, submissas aos seus maridos, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Olha só o que Deus está dizendo aqui, que as mulheres idosas, elas precisam ensinar quem? As jovens. Sabe por quê? Porque se elas não tiverem ensinamento, elas vão acabar destruindo coisas que Deus ele tem estabelecido para ser vivida. Por exemplo, se nós olharmos para o livro de Ruth, você vai ver ali que tinha Noemi, uma mulher idosa, mas que estava junto com as mulheres que casaram com seus filhos, Ruth e Ofra. Só que o que elas faziam naquele momento que os seus maridos iam ao trabalho? Noemi evangelizava aquelas duas mulheres, Noemi ensinava aquelas mulheres a cozinhar, ensinava aquelas mulheres realmente a fazer o que era agradável, ensinava aquelas mulheres a se comportar diante de um casamento, diante do seu marido. E às vezes nós precisamos entender que quando Paulo está falando isso daqui para as mulheres idôneas, para as mulheres que são mais velhas, é para que elas venham ensinar as mais novas. Mas se nós pegarmos um gancho diante daquilo que Jesus está querendo mostrar para nós, é necessário que nós também, que temos o conhecimento e a prudência da palavra do Senhor, venhamos ensinar quem? Os mais novos também, que nós não fazemos isso. E por isso nós vemos uma geração de fast food, uma geração oba-oba, uma geração que não conhece a Deus e os seus feitos, uma geração que está em meio às trevas diante da luz, uma geração que em vez de viver a liberdade daquilo que Jesus já estabeleceu na cruz do Calvário, estão na casa, estão na presença, receberam o batismo, mas estão escravos do mundo ainda. Por quê? Porque não têm conhecimento de quem é Cristo, estão vivendo em cadeias dentro da presença do Senhor, não conseguem discernir a verdadeira manifestação do Espírito Santo, não conseguem buscar a Deus como Ele deve ser buscado, estão completamente desfocados. E se nós não nos atentarmos e mudarmos a maneira de sermos, esta geração será uma geração falida, será uma geração que não vai conseguir realmente alcançar o trono de Deus. E por isso o peso está sobre os nossos lombos, e por isso Deus está falando para mim e para você: vocês têm a candeia, elas têm azeite, mas vocês precisam buscar vasilhas e encher essas vasilhas, e fazer com que naquele grande dia, quando não houver mais azeite, você possa ter para iluminar o caminho desses jovens que virão atrás de vocês. Nós precisamos entender que é um preparo de Deus, nós precisamos entender que Deus ele dá a prudência aos mais velhos para ensinar os mais jovens, os mais novos. E você, o que você está fazendo? Você está ensinando ou não? Casamento às vezes acaba, sabe por quê? Por falta de honra. Quantos casamentos são destruídos porque o marido não sabe honrar a mulher e a mulher não sabe honrar o marido?
Namoros são rompidos porque falta honra. Noivados são rompidos porque lhe faltam honras, tanto de um como de outro. E isso tudo traz o quê? Um grande despertamento. Porque se você não está honrando o seu marido, trate de honrá-lo. E se você, marido, não está honrando a tua esposa, trata de honrá-la. Sabe por quê? Porque Deus uniu vocês, se vocês são uma única carne a partir de agora, ou seja, a mesma honra que você quer, dê também para a sua esposa, dê também para as pessoas que estão do seu lado, saiba honrar, porque Deus mesmo fala, dê honra a quem tem honra, ou seja, se você escolheu essa pessoa para estar do seu lado, honre essa pessoa em todo momento, estando perto ou estando longe, nos pensamentos ou em atitudes, ou não é para você apenas presentear, não é isso. Deus está querendo o quê? Que nós venhamos honrar, porque Ele está nos céus, Ele está aparentemente, né? Se nós olharmos o mundo físico longe de nós, só que Deus está pertinho de nós, só que Ele está honrando a gente. E eu e você, estamos honrando a Deus com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com a nossa leitura, com as nossas orações, com as coisas que nós vemos? Ou estamos deixando as portas da contaminação, as 8 portas da contaminação do homem, fazer parte de nossa vida? Às vezes nós deixamos, os nossos olhos, as coisas que nós vemos, que ouvimos, que sentimos, que falamos, aonde pisamos, aonde nós colocamos as nossas mãos. Será que eu estou honrando a Deus? Ou eu estou me contaminando com tudo isso? A prudência, ela carrega o valor. A prudência, ela muda o seu jeito de ser. Só seremos prudentes se alguém ensinar. Assim como Jesus, Ele ensinou seus discípulos a serem prudentes. Ele está querendo ensinar eu e você também a sermos prudentes. Porque quando nós somos prudentes, nós vivemos aquilo que Tiago diz: seja tardio no falar, no irar, mas esteja pronto para ouvir. Porque quando você ira, você está dizendo: não sou prudente, preciso aprender mais. Quando você fala e fere e machuca, você está dizendo: Deus, eu estou longe de ti, e tudo que eu estou entregando para o Senhor está sendo em vão. Sabe por quê? Porque na minha língua só tem veneno para machucar, ferir. Não sou prudente, não sei pensar, não sei parar, analisar, observar e esperar o trabalhar de Deus. Às vezes vamos falando as coisas, tudo que vem à telha, e sabe quem perde? Não sou eu, é você mesmo. Sabe quem perde? Não é Deus, é você. Porque às vezes Deus já falou assim: olha meu filho, eu estou aqui com a bênção para te dar. Aí você com a sua boca, com a sua língua maior do que a sua própria boca, você perdeu a bênção, porque não foi prudente. Não espere de ninguém, receba a partir de hoje aquilo que sai do altar sobre a sua vida, e você vai ser abençoado, porque aquilo que está saindo para você não é para te machucar, não é para te ferir, mas é para trazer um despertamento para você e para mim, porque Jesus, Ele está voltando, e nós não podemos ficar dormindo mais, porque se nós ficarmos dormindo, nós iremos perder a bênção. Ela vai passar e nós não vamos ver, e depois nós vamos chegar no céu e vamos falar: Jesus, o Senhor não foi. Jesus vai falar: claro que eu fui, mas você não estava atento, você perdeu. Então volte à prática de uma adoração verdadeira. A salvação é individual, não espere nada de ninguém. Se você quer realmente um encontro com Cristo, busque com a tua intimidade, com a tua alegria, e não importa o que os outros falem de você, você sabe aonde você vai chegar, você sabe o seu relacionamento com Deus, porque ninguém consegue ver o seu relacionamento com Deus, mas Ele sabe, Ele conhece quando você entra no secreto, e quando você põe o seu joelho no chão, quando você abre a sua boca e você fala: Deus, me ouve. Ele fala: filho, meus ouvidos estão inclinados para ouvir a sua oração. Sabe por quê? Porque você se relaciona, você tem um coração convertido. Agora quem não tem, vai imaginar inúmeras coisas. Sabe por quê? Porque falta realmente um encontro com Cristo. E quantas pessoas acham que tem Deus e não tem? Quantas pessoas são filhos da luz, mas não são prudentes?
Quantas pessoas acham que estão cheias da presença de Deus, mas não estão? Fazem aquilo que dão na telha, fazem porque sabem, porque tem dom, porque tem prática, mas não tem Deus dentro da sua vida. Sabe por quê? Porque estão fazendo completamente algo que Deus não quer que faça. Mas aqueles que querem realmente buscar a Deus verdadeiramente, essas pessoas ouvem a voz de Deus, esperam em Deus e depois falam para poder trazer edificação, para poder trazer alegria, para poder trazer paz, para poder trazer crescimento. A promessa de Deus não é tirar o gigante da sua vida. Fala assim: Deus, eu não quero que o Senhor tire esse gigante. Tem gente que nem para obedecer presta. Eu não quero que Deus tire os gigantes. Sabe por quê? Porque Deus, Ele vai deixar os gigantes na minha frente, na sua vida, que é para eu e você vencer esses gigantes. E às vezes nós não vencemos eles, sabe por quê? Porque nós estamos numa prática completamente errada, longe da glória, longe da presença de Deus. E Deus é o nosso general, e somente Ele pode nos dar a vitória, a partir do momento que nós reconhecemos quem Ele é. Ele estabeleceu uma promessa, e quando Ele estabelece a promessa, nós conseguimos vencer. Qual é o seu gigante hoje? Qual é o gigante que tem te atrapalhado? Às vezes você pode falar assim: o meu gigante é uma porta que não se abre, o meu gigante é uma enfermidade que não sara, o meu gigante é algo que difícil de ser resolvido. Mas sabe qual é o teu gigante? O maior gigante que te atrapalha viver as promessas de Deus é a falta de intimidade com Ele. O maior gigante que te atrapalha realmente a ter um encontro com Jesus e adorá-lo verdadeiramente é o sono, como essas mulheres loucas, nécias, que dormiram naquele momento sem ter o azeite que havia sido estabelecido para elas terem. Quantas pessoas estão dessa maneira? Quantas pessoas estão vivendo desta forma? Só que esta noite Jesus está falando comigo e com você, que se nós nos atentarmos àquilo que Ele quer fazer, nada vai poder calar a voz de um adorador. Tem adorador aqui essa noite? Eu tenho adorador aqui esta noite. Vou perguntar de novo, porque você não me convenceu, quanto mais a Deus. Se tem adorador aqui esta noite, você precisa adorar ao Senhor. Você precisa tirar o seu foco das coisas que estão à sua volta, porque você tem um alvo, e o seu alvo é Cristo, e você precisa buscá-lo. Você precisa entender que somente nele você vai conseguir herdar a sua salvação, somente nele você vai conseguir ter alegria, somente nele você vai conseguir ter a paz que excede todo entendimento. Porque quando eu começo a olhar para as coisas que estão à minha volta, isso acaba trazendo desânimo, isso acaba ofuscando o brilho da presença de Deus. Mas quando eu realmente entendo o verdadeiro propósito, o chamado de Deus na minha vida, ainda que eu venha lutar, eu sei que eu serei mais do que vencedor em Cristo Jesus. E por isso, se há alguma cadeia que tem te prendido, se há alguma coisa que tem te deixado para baixo, se tem algum pecado oculto, escondido na sua vida, comece a confessar, não a mim, não a ninguém, mas ao próprio Deus, e comece a falar: Senhor, eu não tenho forças, eu estou errando, mas ó Deus, eu entrego nas tuas mãos. Senhor, se até aqui eu não fui prudente, se até aqui eu falei mais do que devia, eu entrego, Senhor Jesus, a minha língua na tua mão, os meus sentimentos nas tuas mãos, porque eu sei que o Senhor é o único que pode me perdoar, eu sei que o Senhor é o único que pode converter o meu coração verdadeiramente. Aí você vai ver as coisas começarem a mudar na sua vida. Mas enquanto você ficar desta forma, tudo vai ficar travado, nada vai prosperar, nada vai andar, nada vai para frente. Sabe por quê? Porque você não tem um coração reto em Deus, você não sabe perdoar, você não sabe honrar, você não sabe adorar, você não sabe fazer nada, porque você está dormindo. Você prefere dormir do que adorar ao Senhor, você prefere dormir do que ler a palavra do Senhor, você prefere ficar perdendo tempo com muitas outras coisas
na sua vida do que realmente aprender a ser uma pessoa prudente através da palavra. E Deus, Ele quer nos ensinar hoje que se nós formos prudentes como Ele quer que nós sejamos, os céus vão se abrir ao meu e ao seu favor. Por isso nós precisamos começar a marchar, nós precisamos começar a ir além, nós precisamos entender que existe um verdadeiro propósito e uma missão estabelecida por Deus na sua vida aqui esta noite. Então saia do comodismo, saia dessa sonolência e adore ao Senhor, clame ao Senhor, exalte ao Senhor, porque quando você clama, você começa a romper os céus e nada pode te paralisar. O diabo, ele pode se levantar, o gigante pode vir diante da sua vida e falar: ei, eu não vou deixar, e você vai falar: nada pode me parar, eu vou te atropelar, saia da minha frente, ou então eu te atropelo, mas hoje eu quero adorar ao Senhor. Se eu fosse você, eu já tinha se colocado de pé para poder adorar o Senhor num salto só, e falar: Senhor, eu quero ser um adorador verdadeiro. Senhor, eu quero te adorar em espírito e em verdade. Senhor, eu não quero mais viver a vida que eu estou vivendo. Senhor, eu não quero viver mais uma sonolência. Senhor, eu não quero mais permanecer da maneira como me encontro. Senhor, eu quero a presença do Teu Espírito sobre a minha vida. Senhor, muda a minha trajetória, muda o meu pensamento, muda, Senhor Jesus, o meu falar, muda, Senhor Jesus, a maneira de eu ser, Pai. Se eu era rude, hoje eu quero ser manso como Tu és. Senhor Jesus, se o fardo que eu estou carregando é pesado, troca comigo, e Ele vai trocar. A única coisa que Jesus, Ele quer de mim e de você é um posicionamento, para Ele poder entrar nessa causa, para Ele poder trazer mudança. Mas essa mudança só vai vir a partir do momento que você tiver uma atitude, a partir do momento que você der o primeiro passo. E olha que eu falei, e olha que eu ministrei. Não quero ninguém dormindo aqui. Coloca a mão nos teus olhos, na sua mente, põe a mão na tua mente assim agora, e repita assim comigo: Senhor Jesus, tira toda a sonolência espiritual da minha vida. Senhor Jesus, faça de mim uma pessoa prudente, uma pessoa inofensiva, uma pessoa adoradora. Senhor Jesus, leva-me na sala do trono. Senhor Jesus, lava-me, purifica, e eu serei um verdadeiro adorador. E se você é um verdadeiro adorador, adore ao Senhor, adore. Adorando, clamando, exaltando. Pastor, eu não sei louvor. Então feche os teus olhos, levanta as tuas mãos, dance na presença do Senhor e deixe o som da música te envolver nesse ambiente. É como Jesus quer. Ele quer que você entre no secreto, Ele quer te pegar nos braços, Ele quer te conduzir a dançar, a se alegrar, a adorar. E isso tudo vai acontecer a partir do momento que você começar a abrir os seus lábios, porque o louvor vai cantar aqui agora, o louvor vai tocar aqui uma música para você, mas essa música, esse louvor é para te trazer mais perto de Deus, onde você vai começar a se esvaziar do seu eu, se encher da presença do Senhor. Aí isso tudo vai fazer com que os seus pecados, os seus erros, as suas falhas, essas cadeias que têm tentado te barrar, te paralisar, venham ser quebradas, destruídas esta noite, para que você possa ter uma adoração verdadeira na presença do Senhor. Adorador é tudo que eu sou. Adorador, assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um corpo
que está se preparando, de um povo que quer mudança, que quer transformação, que quer alegria, que quer a tua paz. Escuta, ó Deus, a voz, Senhor Jesus, dessas pessoas, Pai. Escuta a oração, Pai, que está sendo feita aqui neste lugar, Pai. Derrama, Senhor Jesus, da tua unção. Venha com renovo, Senhor Jesus, espiritual. Venha com ensinamento, sim, Pai. Ó Deus, exortando-nos, ó Deus, para que possamos